Arquivos Extraterrestres. Com olhos grandes e profundos e uma estranha pele acinzentada, eles se tornaram ícones pop e são conhecidos como os ETs cinzas. Mas o que realmente sabemos sobre eles? Testemunhas juram ter se encontrado com eles e acreditam que os cinzas estão aqui em uma missão diabólica para abduzir humanos e realizar experiências de reprodução. Trata-se de um fenômeno real e algo está acontecendo. Quem são eles? De onde são? O que querem aqui? E será que existem? É bom ter uma mente aberta, mas não a ponto de o cérebro cair. Agora, no Arquivos Extraterrestres, o mistério dos planos cinzas. Os cinzas. Eles aparecem em livros, revistas e filmes. São geralmente descritos como seres de 1,20 m de altura cuja enorme cabeça se apoia em um corpo franzino e sem pelos. Estas criaturas têm nariz pequeno ou não têm nariz. A boca é uma pequena abertura. As orelhas e os órgãos reprodutores não são visíveis e seus olhos são inconfundíveis. São pontudos. Não uma ponta exatamente, mas parecem grandes amêndoas. São olhos intensos, marrons escuros, quase pretos. Aqueles que defendem a existência dos extraterrestres descrevem os cinzas como os vilões do mundo alienígena. Sei que os cinzas são como abelhas africanas. Quando eles querem te pegar, eles pegam. Eles roubaram minha memória e a substituíram por um buraco negro ou lembranças horríveis. Se os cinzas ou qualquer outra espécie realmente existem, o que eles querem aqui? Quais são seus planos? Eles querem criar uma raça com qualidades melhores que os humanos e melhores que os próprios alienígenas. Os ufólogos, pessoas que pesquisam aparições extraterrestres, afirmam que os cinzas visitam nosso planeta há milhares de anos. Prova disso são os registros em petróglifos e desenhos pré-históricos. Em todo o mundo, temos casos de seres celestes vistos pelos índios da América do Norte e do Sul, pelos maias e astecas. São histórias de seres que visitaram nossos antepassados. Objetos de 6.000 anos foram encontrados na Suméria, terra onde hoje fica o Iraque. A interpretação das peças diz que elas descrevem a ação dos servos dos deuses. Os artefatos parecem o que hoje chamamos de ET cinza, com cabeças e olhos grandes, membros delgados e corpos franzinos. Ao longo da história, OVNIs e alienígenas ganharam notoriedade somente na era moderna. Foi no século XX que os planos dos ET cinzas começaram a ganhar forma. Segundo a comunidade ufológica, desde então o número de contatos com esses seres vem crescendo significativamente. Uma das afirmações mais surpreendentes é a participação dos ETs na Segunda Guerra, e que Hitler e os nazistas fizeram um conluio com os cinzas. Dizem que os alienígenas deram aos nazistas armas avançadas para usar na guerra. Desde o conflito, literalmente milhares de pessoas relatam experiências vividas com os cinzas. O número de relatos, a qualidade destes relatos, as coincidências entre si e o fato de que muitos deles podem ser comprovados através de hipnose conferem força à ideia de que este é um fenômeno real e de que algo está acontecendo. Não existe nenhum registro oficial sobre abduções ou encontros extraterrestres. Mas o Centro Nacional de Ufologia em Seattle mantém o registro extraoficial de aparições de OVNIs.
As estatísticas mostram que o número de aparições subiu de algumas no início do século XX para dezenas em meados do mesmo século e depois milhares no começo do século XXI. Os casos de abdução surgiram na Guerra Fria, quando muitos objetos voadores não identificados foram vistos. Também existe uma tensão em torno da Segunda Guerra. Segundo aqueles que acreditam em OVNIs, os cinzas fizeram seu primeiro contato em 1947 na queda no deserto de Roswell, Novo México. O caso Roswell nasceu com um fazendeiro chamado Matt Bresson, que contou aos jornais locais ter encontrado na região alguns destroços estranhos. E a partir dos relatos dele, criou-se a história que o público americano e o mundo conhecem de que uma nave espacial caiu, que havia corpos de ETs espalhados pelo terreno, que alguns podem ter sobrevivido e estão escondidos em uma instalação militar secreta. Qual a posição do governo americano? Um balão espião caiu em Roswell e nada tinha a ver com as naves espaciais, mas com um projeto para detectar testes nucleares soviéticos. Os ufólogos, porém, não acreditam. O caso Roswell sempre foi controverso, mas é certo que algo caiu a 120 quilômetros do campo de aviação do Exército em 1947. Quem investigou foi o chefe da inteligência da unidade de bombardeiros, o capitão Jesse Marcel. É sabido que parte dos destroços foi levada para a base aérea e que Marcel e o comandante Blanchard acreditavam que aquilo era parte de um disco voador. Sabemos disso porque foi feita uma coletiva anunciando que o Exército havia recolhido o disco voador que estava em todos os jornais da época. Desde o incidente Roswell, os defensores afirmam que todo contato entre os cinzas e o governo foi mantido em segredo. Apesar de o governo ter negado que um OVNI caiu no Novo México, a história nunca morreu. Mais de 400 pessoas afirmam ter estado lá, tocado nos destroços, visto a nave e os corpos. Roswell é uma questão de crença. Em quem você acredita? Fato ou ficção? As visões de OVNIs aumentaram muito depois do incidente Roswell. Nos anos 50, cineastas se inspiraram no caso e promoveram a estreia de alienígenas que invadiam a Terra com planos maléficos. Filmes como A Coisa e Plano 9 do Espaço Sideral despertaram o fascínio e o medo pelos ETs. O dia em que a Terra parou alertava contra terríveis consequências caso a Terra não fechasse uma parceria amigável com o espaço. Em seguida surgiram histórias de abdução feitas por uma raça batizada de cinza. Foi nos anos 60 que as pessoas começaram a acreditar que estavam sendo abduzidas por seres de outro planeta. Em 1961, um casal de New Hampshire declarou oficialmente que foi abduzido pelos cinzas. O caso Betty Barney Hill foi a experiência de abdução que desencadeou um verdadeiro fenômeno.